Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, registrar aqui os parabéns ao Vitor Cílios por ter tomado essa iniciativa, não só de estar puxando essa questão da coalizão verde, no Economia Verde do Brasil, mas como por promover esse evento e, particularmente, aproveitar a oportunidade para fazer isso pessoalmente em relação ao Rubens Borges, que nós chamamos normalmente de Rubinho, que para mim assim, é o grande exemplo, estava no fundo, o grande exemplo do militante socioambiental que eu posso citar, porque acho que desde que eu me entendo por gente é que eu vejo o Rubinho já nessa batalha. Ele realmente é um pioneiro e está sempre promovendo esse tipo de iniciativa que, sobretudo para quem trabalha mais recuado na academia, é sempre um motivo de muito incentivo para que a gente continue a pensar nessas questões que vamos tratar aqui. A minha exposição, eu vou tentar abordar 3 tópicos, apesar do tempo ser muito exíguo, e por isso, evidentemente, muitas das coisas que eu vou dizer eu não vou poder justificar. A opção inversa seria escolher só um ponto e tentar justificar melhor, mas eu acho que seria ruim, não só por perder a oportunidade, como por não dar os elementos que talvez irritem as discussões, que é o que mais interessa. Então, eu estou pouco preocupado aqui em, eventualmente, dar uma rateada por não ter tempo para justificar o que eu vou dizer, e mais interessado em ver se eu lanço o maior número possível de ideias para irrigar as discussões que serão feitas de uma forma mais interativa. Então, a primeira questão é de semântica, eu me sinto até obrigado a falar dela, porque o Rubinho justamente já anunciou aqui que eu tenho criticado essa expressão de 1 mais 20. Então, a primeira questão que eu dizer é a seguinte: eu não gosto de brigar por palavras, e nem adianta que eu posso dar vários exemplos aqui de coisas que a gente pensava, poderia justificar muito bem de um jeito. Então, o processo que leva a uma determinada expressão ser ou não ser adotada depois, do emplacar, como se diz no Brasil, ele independe da nossa vontade e da nossa capacidade crítica, etc. E as pessoas acabam tendo que adotar depois expressões que elas combateram por esse motivo, porque o processo é darwiniano. O exemplo mais óbvio, que me parece, é que quando Estocolmo cria o PNUD, a primeira reunião do PNUMA, na primeira reunião do PNUMA, foi estabelecido que o grande mote ia ser o ecodesenvolvimento. E durante mais ou menos 10 anos, alguns pioneiros e ao mesmo tempo heróis tentaram fazer emplacar a expressão ecodesenvolvimento, que sofria um veto da diplomacia americana na época, e que depois, há um processo, não dá tempo de ficar contando toda a história, mas lá para o fim dos anos 70 aparece pela primeira vez no documento oficial a expressão de desenvolvimento sustentável. Em meados dos anos 80, por causa do relatório Brundtland, ela é, vamos dizer, finalmente levada a um plano muito mais importante, elevado. Mesmo assim, até a Rio 92 era uma expressão pouco conhecida, se tornou de fato absolutamente legitimada a partir da Rio 92. Se a gente for ver o que estava na palavra ecodesenvolvimento e o que está na expressão de desenvolvimento sustentável, é a mesma coisa, então é uma discussão totalmente estéril. E só um processo darwiniano que pode explicar por que uma expressão tão mais cômoda como ecodesenvolvimento, que é uma palavra só, foi substituída por um binômio, como alguém diz aqui, longo, complicado, e mais do que isso, que acabou levando à legitimação agora da expressão sustentabilidade, que é literalmente um grande palavrão, mas que está absolutamente legitimizado. Muito bem. Por que, então, levantar a objeção em relação ao mais íntimo? Não porque eu tenha alguma esperança de que ela não seja usada, mas, sobretudo, porque já está havendo no processo das Nações Unidas uma óbvia contradição entre aqueles que gostariam que a Conferência do Rio sobre o Desenvolvimento Sustentável pudesse, eventualmente, alterar decisões que foram tomadas em 92 e que nem foram discutidas em Joanesburgo. Basicamente, isso é o caso das convenções. Aparentemente, no caso da Convenção da Biodiversidade,
principalmente por causa do sucesso de Nagoya agora, eu duvido que haja um grande debate sobre se a convenção está correta ou não. Mas no caso do aquecimento global, ao qual eu falei no final da minha exposição, me parece que qualquer discussão séria sobre as dificuldades que a comunidade internacional enfrenta para chegar a algum acordo, o problema de raiz está na própria convenção. Então, a Rio 2012 vai rever a convenção do clima, ou ao contrário, vai vencer uma opinião que diz, não, essa reunião não é para isso. Certo? Que provavelmente será vencedora do meu comunismo. Ou seja, já essa ideia de que, a Rio 2012 ou 2012 é para discutir economia verde e um quadro institucional do desenvolvimento sustentável, são esses dois pontos que estão destacados na resolução da ONU que convoca essa reunião, essa conferência, já meio que induz a pensar o seguinte, olha, não estamos querendo rediscutir a Convenção do Clima. Essa é a minha interpretação, tá certo? Então, ao levantar o problema, pouco me importa se vai ficar mais 20 ou não. O que me importa é chamar a atenção de vocês de que já começou essa briga e que o ideal seria que a gente pudesse sim rever a Convenção do Clima. E é nesse sentido a observação que a Samira acabou de fazer, de que o Brasil não quer que seja uma reunião menor, por exemplo, se ela for rever a Convenção do Clima, ela será maior. Agora, se ela falar, não vamos mexer em nada, e vamos discutir o que a gente entende por economia verde e por instituições para o desenvolvimento sustentável, talvez seja uma reunião menor. Não sei, vamos ver. Então, isso dito, já me leva ao segundo ponto, que é a questão da economia verde em si. E essa expressão também é criticada, etc., é tão óbvia que é o seguinte, basta pegar o documento original do PNUD, da UNEP, que é esse que foi preparado pelo Pavan Sukhdev e pelo Steven Stone, que é um documento de muitas páginas aqui, e eu detalhado, conceitual, etc., que usa o tempo todo a expressão economia verde só, e depois olhar o documento subsequente da coalizão, que é a Charter Document, e ver que o tempo todo, desde a primeira linha, vai colocar a palavra inclusivo, ou às vezes a palavra fair, porque percebe a insuficiência. Aliás, a mesma coisa aconteceu no texto que você distribuiu por Gonçalo. Então, a mesma coisa. Será que vale a pena ficar discutindo se a expressão melhor é economia verde, não é tal? Eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que não vale a pena fazer uma discussão desse tipo, porque é óbvio que uma expressão como essa nunca vai dar conta de tudo. Só que tem uma questão. A leitura que eu estou tentando fazer de todos esses documentos, que eu citei dois, mas são vários outros, levam a determinadas questões que são preocupantes, no sentido do que cada um coloca em termos de conteúdo naquilo que ele traduz. Aí pouco importa se ele chama só de economia verde inclusive e tal, mas aí quando você entra no texto mesmo para ver o que está se dizendo, algumas diferenças são fundamentais e colocam problemas que eu não tenho a pretensão de resolver, ninguém dizer quem é que está com a razão. Mas só queria alertar vocês, chamar a atenção, e vou para isso fazer uma separação entre uma visão mais de tipo governamental, uma visão mais do meio empresarial e essa visão mais do resto da sociedade civil, vamos dizer assim, que a gente poderia dizer que é representada pela coalizão pela economia verde. Então, no plano governamental, houve um documento extremamente preocupante da OCDE. Justamente os países mais privilegiados aprovaram em maio deste ano um documento em que a economia verde é pura e simplesmente equivalente de crescimento verde, crescimento econômico verde, e simplesmente desconsideram qualquer discussão sobre esse assunto. Que haja algum dilema, que haja algum problema. Ora, às vésperas da reunião do G20, agora está tendo mais uma importante, mas talvez a mais importante que tenha havido, que foi aquela de Londres, em abril de 2009, em que justamente, pela primeira vez, o G20 se encontrava para discutir a crise e o que medidas que seriam tomadas, etc. Uma organização importante do governo britânico, que é a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que sobrevive no governo conservador liberal
federal atual, embora com uma ameaça de restrições de verbas, etc., mas eles ainda estão ali. Eles tinham feito um trabalho de muitos anos de reflexão, muito importante, que resultou num documento cujo título é Prosperidade sem Crescimento? Ponto de interrogação, no documento. Depois o Tim Jackson, que é a principal autor desse trabalho, publicou como um livro sem o ponto de interrogação, porque faz parte da convicção dele de que o caminho é buscar um crescimento, uma prosperidade que não exija o crescimento. Eu tenho muito pouco tempo para tratar desse problema. Bom, e queria